Tem uma live que eu fiz aqui, o problema é dar muita informação, tratando justamente disso. Mas o detalhe é, veja, por exemplo, tem as aulas aqui, as famosas aulas minhas, circunstância atual e o caminho da verdadeira educação, que a gente expõe, eu exponho o que a gente entende por pedagogia, explicando a circunstância atual, explicando qual é a educação tradicional que deu certo, explicando um pouco do funcionamento da alma humana, explicando os parâmetros da ordem dos mandamentos, como isso toca as potências da alma humana, para explicar o que é que deve ser feito na educação e o que é que a gente busca na nossa formação. Então, estamos expondo as coisas claramente. Se você entender isso, você vai perceber o seguinte. Isso é algo que eu falo também na minha 4ª aula de poesia da formação básica, né? Existe um efeito pedagógico, é uma necessidade pedagógica, aliás, que você exponha o aluno a um texto de alto nível na sua primeira parte da educação, propriamente dita, que é a gramática do trívio. E quando isso foi retirado, é que daí vem a derrocada das coisas. Isso implica que uma pessoa ela não está apta para entender uma exposição meramente teórica sem que ela tenha esse treino literário. Isso é o que nos diz a experiência de 2000 anos de educação clássica. Nessas aulas eu explico isso com mais detalhe. Certo? É aí que entra esse problema de você fazer resuminho de coisas teóricas. Coisas teóricas, inclusive, que às vezes, infelizmente, estão sendo acessadas por pessoas que não são capazes, né? Isso, pela própria ordem da educação, sempre foi muito bem sabido. Então, era impensável que você expusesse um livro de teologia para um iletrado na Idade Média ou na Antiguidade, uma coisa assim. Isso era impensável. Se você não entende isso, é porque você não passou, pelo menos não começou nesse processo de formação literária. Porque eu posso dizer pela minha experiência. Quando eu tive a experiência com o professor Rafael Falcon, com o professor Francisco Cossin, de alguém colocar um texto literário, descritivo às vezes da realidade, um poema no quadro e perguntar assim, me explique esta palavra, me explique esta outra, me explique este texto aqui que tem 10 linhas, esse poema aqui, e você não sabe, como danado você conseguiria entender algo que é assim, já a conclusão de uma investigação longuíssima, porque quando isso é o professor Olavo diz toda hora no curso online de filosofia, né? Que muitos que dizem seus alunos parece que não prestaram atenção. O que é que o professor Olavo diz? Diz, olha, sem literatura, sem latim, sem poesia, sem você também corresponder com atitudes na realidade, você abraçar os seus deveres e tudo mais, é impossível estudar filosofia, né? E ele vai dizer uma coisa bem interessante, diz assim, quando um filósofo escreve uma palavra, ele está supondo, porque ninguém escrevia filosofia para ignorantes, só para quem tivesse passado por esse processo, ele está supondo que você sabe que aquela palavra, uma palavra lá, ser, né? Você vai ter que pegar aquela palavra e extrair toda a experiência real para que você tenha um contato com aquele fenômeno, com o análogo dele, para que você preencha de significado aquela palavra e você então vá para a segunda, né? Isso é um trabalho muito mais difícil do que você entender um texto literal, né? Um texto literário. Inclusive tem uma palestra do professor Rafael Falcon aqui no nosso canal, famosa também, que é o Dever de Educar-se, no qual ele vai explanando os dados de analfabetismo funcional segundo o próprio MEC, né? Segundo o Instituto Paulo Montenegro, sei lá como é o nome? Isso Instituto mesmo. Paulo Montenegro. Que fez uma pesquisa sob encomenda do MEC a respeito do analfabetismo funcional no Brasil e a conclusão da análise dos próprios dados que o professor Falcon mostra muito claramente, de modo inegável, é que pelo menos 92% da população brasileira é incapaz de compreender um artigo de jornal, né? Ora, só para explicar melhor a razão dessa crítica. Ora, se a pessoa é incapaz de ler um artigo de jornal, você expô-la a algo que necessita de todo esse trabalho que eu citei por cima aqui, que o professor fala de filosofia, de teoria, etc.,
de teologia. Tem muita gente que se arvora, vou estudar São Tomás sendo analfabeto, né? Não sabe nem o que é isso. Você cai num risco enorme de interpretar aquilo pela confusão da sua alma, pela sua imaturidade e etc. E aquilo vai ser incorporado como algo que traz um bom sentimento, um mau sentimento, algo que traz uma boa recordação ou não. E você vai defender do modo de moralidade de gangue, de torcida de futebol e etc. Só que aquilo ali é algo elevadíssimo. Então, aquilo, inclusive, veda você de chegar à experiência que aquele grande sábio, santo, está tentando descrever às vezes. Né? Esse é o problema de você expor fora de ordem coisas elevadas. E por isso que a gente focou o nosso trabalho, desde que a gente começou a entender isso, sobretudo, porque o professor Olavo já falava isso, né? Mas o professor Escocinho e o professor Falcon foi quem nos ajudaram a entender isso muito praticamente, que é o modo que você enxerga a mesma coisa. A gente focou em fazer isso e dedicar-se a isso para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos alunos, porque sem fazer essa primeira base, é impossível você entender sem confusão, né? Se é que você vai entender alguma coisa, coisas mais elevadas. Agora, se isso já é problemático, imagine o que é você querer transformar essa coisa teórica num resumo para ficar mais fácil. Então, primeiro, tem que considerar quem fez o resumo, né? Segundo, é possível fazer resumo? Geralmente, esse tipo de coisa é necessário expandir para explicar, né? Uhum. Então, você tem uma teoria com as 2 camadas da personalidade. Se eu fizesse um curso das 12 camadas, eu ia gastar 3 horas acho que só para poder explicar a quarta. O Escocin fez 40 e poucas aulas só sobre as camadas da personalidade, lá nos Náufragos. Foi. O Francisco Escocin fez 40. O próprio Ítalo Marcilli, eu acho que explica isso em bastante mais tempo. Né? Não é simples, não é nada simples, é muito complexo. Eu fiz uma palestra só para dar uma aplicação prática, não estava explicando e queria focar num ponto que era da prudência, né? Ou seja, esse tipo de coisa você tem que expandir e exemplificar, né, para que você aí sim comece já a fazer uma operação da inteligência que é semelhante à que a pessoa faz quando deveria aprender a ler um texto na gramática, que é quando você medita, você preenche de exemplo, você expõe para pergunta e você verifica o que a pessoa está entendendo, que é esse o processo pedagógico que a gente procura fazer. Né? É assim que você facilita a compreensão da outra pessoa. Não é você rebaixando a linguagem, resumindo e dizer, já que o leitor moderno é assim, então vamos fazer isso. Não. Você dá, na verdade, um sentimento de compreensão, que é uma coisa completamente diferente. Sim. Não, exatamente. Né? Então, você, na verdade, o processo de passagem, de atuação da inteligência e da vontade, que são potências humanas, que só se manifestam mais plenamente lá pelos 7 anos, por isso que a gente diz que é a idade da razão, é um processo doloroso. E é óbvio que é doloroso por causa da desordem da sua alma. Então, quando você nasce até os 7 anos, basicamente você nunca teve assim a possibilidade de atuação da inteligência plenamente. Você teve os sentidos, né? E todas as potências da carne, ou seja, aquelas potências similares a que os animais têm, o imaginário, o concupiscível, o irascível, o sentido comum, etc. E os sentidos. Então imagine que vão se passar 7 anos de uma criança assim. E aí quando você vai colocar, e por isso inclusive é importante que você dê o máximo de ordem sensível, ou seja, de ambiente, de hábito, de coisas que ele possa aprender, para preparar melhor quando a inteligência dela possa ser colocada em ato. Né? Só que aí, quando você coloca a pessoa para colocar a inteligência em ato, que sempre foi feito através da linguagem, através da literatura na educação, isso vai ser algo doloroso para uma criança que não tem os vícios que nós temos. Para um adulto é muito mais. Então, você querer retirar a dor desse processo, na verdade, é retirar o processo. Isso é que é importante ser deixado bem claro. E aí você não pode falar informação. Você retira o processo. Você retira o processo. Por isso que, como o professor Felipe Neri fala muito bem, a antipedagogia moderna, ela é perversa, porque ela faz... o professor Falcon fala muito disso também.
ela rebaixa, diz assim, isso aqui é um método mais rápido de aprender língua. Como se aquela coisa que é esse método mais fácil, mais rápido, mais legal, estivesse ensinando, fosse a mesma que você aprender a língua pela... E aí tem aquela palestra maravilhosa dele também, né? O latim não é uma língua, explicando o que seria esse estudo de latim, né? Foi exatamente essa facilitação da escola, de você ler as coisas por tópico e você depois repetir na prova e tirar 10 e etc. Foi isso que deixou todo mundo como a gente tá hoje, idiota, pô. Se você não... Por isso que a gente nunca foi enganoso quando a gente falou da nossa formação. Você tem que fazer isso, entende? Se você não se puser a fazer isso, o que significa que você não vai pôr em ato a inteligência e não vai pôr em ato a vontade. Não pôr em ato a inteligência e a vontade, você não desenvolve a parte verdadeiramente humana da sua alma. Consequentemente, você não coloca no seu devido lugar as partes animais da sua alma, por assim dizer, né? As potências sensitivas da sua alma, e você não ganha a famosa virtude, que descamba numa pureza interior, ou seja, numa ordenação, num silêncio, num recolhimento, numa unidade interior que permite que tudo funcione melhor, inclusive as potências mais baixas. E, sobretudo, a inteligência e a vontade, e inclusive o que você pode fazer através do auxílio da graça, que são a oração e tudo mais. Então, quando você tem essa ideia, é uma ideia absurda, né? Essa ideia é uma ideia absurda de você querer facilitar as coisas, e sobretudo quando é algo teórico, para ajudar as pessoas, você está atrapalhando. Isso quando não está falsificando nessa própria tentativa de resumir, né? Porque esse tipo de coisa eu acho que não dá para fazer isso, a não ser que você seja um gênio escrevendo para gênios que vão poder interpretar, né?